Eu vou ensinar hoje para você um método prático e você vai ver que vai ser muito mais simples do que você imagina para você transformar suas composições num verdadeiro sucesso. Conseguir colocar instrumentos e fazer o arranjo perfeito. Você vai ver que é muito mais simples do que você pode pensar e que existe sim um método para você criar uma boa linha de baixo, uma boa linha de bateria, colocar percussão e colocar também outros instrumentos, instrumentos de cordas, de sopro. Vem comigo para essa aula que eu vou mostrar como você coloca tudo isso em cima de uma base muito simples. E uma coisa muito importante para você entender também é que fazendo o arranjo perfeito, você não precisa se preocupar com nada de mixagem, equalização, compressor, nada disso. Na verdade, o que deixa a sua música boa é fazer um bom arranjo, é ter esses bons fundamentos, essa boa estrutura, antes de você pensar em usar um monte de periféricos e equipamentos que às vezes você nem vai saber como mexer de maneira profissional. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou o professor Ivan Sacavicius e na aula de hoje eu vou desvendar mais um mistério com vocês, que é o que eu mais faço aqui no canal. Os seguidores sabem que eu gosto de desvendar esses mistérios da música que às vezes parecem super difíceis e vou mostrar hoje para vocês como colocar uma linha de baixo, uma linha de bateria, piano, violão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, percussão. Bom, fazer uma grande banda mesmo a partir de uma base muito simples. Eu vou pegar aqui uma base de violão, muito facinho de ser feita, e que é um loop, na verdade, e aí você vai conseguir ver como que eu vou incrementando as coisas, colocando melodias, colocando contracantos, colocando uma harmonia bem feita, e todos realmente com o idioma de cada instrumento. A gente chama de idiomática, né? Então, qual que é o idioma do baixo, da bateria e etc. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar a música, né? Para vocês já terem uma noção aqui. Então, como eu disse, em cima de uma levada muito simples, a gente vai chegar numa coisa mais complexa, cheia de instrumentos, né? Esse programa que eu uso aqui é o Logic Pro, muitos seguidores perguntam aqui, mas existem programas gratuitos, como por exemplo o Reaper. Reaper é gratuito, Reaper, né? Escreve. Por exemplo, no meu curso online, tem um módulo lá só ensinando a mexer no Reaper, ensinando a mexer em programas que tem todos esses instrumentos que a gente vai ver hoje aqui. Então lá eu deixo sempre isso bem, né, didático, de uma maneira muito fácil de você entender, porque esses programas são muito importantes. Como a gente está falando hoje de arranjo, esses programas são importantíssimos na hora que você vai querer trabalhar com mais instrumentos, entendeu? Porque ó, você tem todos os instrumentos aqui do lado, você pode ir montando os quadradinhos, vocês vão ver hoje que a gente vai pegar e criar como se fosse bloquinhos que a gente vai montando e colocando um instrumento, colocando em outro, né? Então, para fazer arranjo, esse programa é essencial. Por isso que eu digo, no meu curso online tem um módulo só falando disso, um módulo de produção para você aprender a trabalhar com esses programas e programas gratuitos e profissionais mesmo. Se você quer saber mais, claro, do meu curso online, Composição na Prática, eu sempre deixo aqui embaixo, viu? O link na descrição. Lá você vai ver tudo sobre o curso, vai ter as aulas também do curso Arranjo na Prática, que é o meu curso de arranjo, para você conseguir fazer desde formações assim como a gente está vendo aqui hoje, até formações muito maiores, de orquestra, de big band. Você aprende a fazer harmonia avançada no curso de arranjo, mexer com as vozes, com os drops, fazer uma coisa realmente profissional. Mas hoje você já vai aprender um monte de coisa aqui. Então, só para você entender, né, mais ou menos, eu comecei dessa levadinha aqui. Então você percebe que isso é um loop, né? É um loop de violão aqui. Ele está fazendo o acorde de sol menor e o acorde de dó com sétima, né? E aí, em cima desse loop que eu vou fazer toda a música, entendeu? Eu criei uma melodia, criei todas as outras coisas. Quer ver? Dá uma ouvida como que vai ficar mais ou menos no final isso daqui, ó. Então, para você ter uma ideia quantos instrumentos a gente vai colocar, e eu vou mostrar aqui tudo certinho como é que a gente faz. Então, vamos lá. Começando nessa levada de violão, deixa eu só solar aqui ela, né? O que que acontece? Você tem que conseguir fazer uma análise. Eu lembro que eu tinha um professor na minha faculdade, eu sou formado em composição, né? Tinha um professor que ele dizia assim, o bom compositor ele tem que saber decompor. O que que significa isso, né? Você saber o que está acontecendo em cada parte da sua música. Então, essa levadinha aqui
ela já tem um monte de informações aqui para o nosso arranjo. Tem várias mesmo, então a gente vai aprender a extrair dela as informações que a gente precisa. Por exemplo, a bateria, a linha de baixo e tudo isso, né? Como eu falei, essa levada ele está fazendo um Sol menor e um Dó com sétima. Mais ou menos isso aqui, né? É algo parecido com isso. O que a gente já consegue extrair dessa levada? Primeira coisa é esse baixo, né? Eu simplifiquei aqui, mas as notas fortes do baixo estão aqui. Então aqui já tem um ritmo, você percebe? Pom, pom, pem, pem, pom, tom, tom. Então esse ritmo ele vai trazer, vai ajudar a gente a fazer a levada de bateria, a levada de baixo e muitas outras coisas aqui no meio. Uma coisa importante, cara, é você saber o acorde, como eu falei, Sol menor. Então aqui eu estou usando a nota Sol, estou usando a nota Ré, que é a quinta dele. Isso a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco, mas por enquanto pense que você vai ficar em cima desse acorde para fazer o baixo, os outros instrumentos, todos, né, as cordas e tudo mais. Mas por enquanto eu quero fazer a bateria com vocês. Então a bateria a gente vai tirar esse ritmo que está acontecendo aqui, né? Ó, se eu pegar e tirar essa, em vez de tocar a nota do baixo, fazer um ritmo, como é que ficaria assim, ó? Ficaria algo assim, né? Tum, tum, tum. A gente pode pensar que esse baixo do violão vai ser o bumbo da bateria. O que é o bumbo da bateria? É isso aqui, né? Deixa eu solar ela aqui, ó. Isso aqui, ó. Né, ó. Então, esse bumbo pode seguir o baixo. Já vai ficar super coerente isso, né? Mas ele não precisa realmente seguir literalmente. Você pode dar uma brincadeirinha lá no meio, tipo, defasar um pouco o tempo do bumbo, mas seguindo essa levada, né? Você já vai conseguir uma coisa coerente que vai dar certo. Outra parte da bateria que é muito importante é a caixa, né, da bateria. Né? A caixa é aquela parte que fica no meio da perna, né, do baterista, branca, né? O bumbo é o que fica no chão e essa é a parte que fica no meio da perna do cara, que ela é mais seca. Da onde que a gente extrai a caixa? A gente pode extrair daqui, ó, dessa puxadinha do violão, né, ó. Né, ó. Né, ó. Esse tchá, tchá. Então daqui a gente conseguiu já tirar um monte de informações, tá vendo? A gente tirou várias informações daqui e já consegue entender mais ou menos o que a gente pode fazer. Então se você for abrir a bateria aqui, né, eu fiz, já escrevi ela, né, coloquei outros instrumentos, a gente tem bumbo, tem a caixa e tem o prato aqui. E tem um outro tipo de prato. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês também. Beleza? Então deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Né, só para vocês entenderem, entendeu? Se ficar aqui, ó, parece até um pouco essa batida, né? Aqui, né? Então você percebe que já a partir desse momento a gente consegue começar a vislumbrar aqui uma viradinha, uma levadinha de bateria. Outra coisa é pensar agora em relação ao prato. O prato, ele normalmente é o instrumento que mais toca na bateria. O que eu quero dizer? Que tem mais vezes ele aparecendo. Isso tem muito a ver com a acústica também, viu? Então, o que eu quero dizer com isso? O bumbo, ele é um instrumento grave, né? Ele é grave. A caixa é média e o prato é mais agudo, né? Então, isso a gente, por isso que eu falo que aprender a fazer um arranjo bom, você já está mexendo com a mixagem, com o áudio, entre aspas, lá na frente. O cara do estúdio não vai precisar fazer nenhum milagre, alguma coisa maluca. Ele vai simplesmente deixar mais bonita a sua música. Ele vai abrir, deixar ela mais clara, com mais bass, com tudo isso. Mas o arranjo já tem que estar bom. O arranjo você tem que ouvir isso sem equalização nenhuma, que é o caso aqui. Eu não equalizei nada aqui. E já tem que estar soando super bem, entendeu? E essas coisas vale a pena você entender. Então, os instrumentos graves, assim como o baixo também, não tocam muitas notas. Então, o bumbo, o baixo, ele vai fazer menos coisas. Porque a onda de grave ela é muito grande. Ela é uma onda grande mesmo, pensando no áudio, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vai tentando captar isso. A onda do prato, ela é menor, ó, é um negócio menor. Então, ele pode ser tocado mais vezes, e normalmente é tocado mais vezes. Eu sempre digo para os seguidores aqui,
um dos meus cursos, então aqui tem o link, como eu falo, do curso Composição na Prática e tem explicando sobre os outros cursos. Tem o de arranjo, tem o de letras também, e tem o Música na Prática. O curso Música na Prática é um curso de teoria mais aplicada à composição. Então você vai entender já agora o que eu quero dizer com isso. As primeiras aulas, por exemplo, do Música na Prática, eu explico o que é onda sonora, o que são notas, e aí eu explico tudo isso. Ondas grandes de notas graves tem que ser tocado menos, ondas agudas um pouco mais. Então, tudo isso já vai integrando o seu conhecimento de teoria musical para você usar essa teoria, que eu nem gosto muito de usar essa palavra, como conceitos, como ferramentas para você compor, você entendeu? Então, compreendendo esses fundamentos, você já vai melhorar o seu arranjo. E o arranjo é totalmente integrado também com a composição mesmo. Quando a gente está compondo, o arranjo ele vai se integrando no meio. Ele é um tipo de composição, o arranjo. Tem que pensar composicionalmente, né? Por isso que o curso Música na Prática é, como eu disse, uma teoria, um curso completo de teoria. Você vai ver sobre campo harmônico, sobre cadências, escalas menores, partitura, tudo isso, mas aplicado sempre à composição, não para você ficar no decoreba mental aqui, só na sua cabeça, né? Beleza? Então aí eu fiz essa levadinha de bateria aqui, ó, para vocês ouvirem, ó. Algumas coisas que a gente pode perceber, então, você vê, a caixa tá indo junto com o tchá, tchá, o bumbo tá tum, 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 né, aqui, e o prato, como eu disse, aparece mais vezes. A lógica do prato, normalmente a gente marcar o tempo mesmo com ele, né, então você vê que ele tá no tempo 1 e no tempo 3 de cada compasso aqui, ó. Né, isso daqui são como se fossem semicolcheias, né, um tempo, né, que o clique estaria aqui, né, e dentro a gente tem 4 semicolcheias. O prato tá na 1 e na 3, né, então, quando você faz isso, ele é quase que um metrônomo, isso aqui. Né? Alguns eu deixo um pouco fora mesmo do tempo para ficar um pouco mais humano isso, né? Fica tudo muito retinho assim, ó. Fica muito robótico, né, o negócio. E a virada de bateria, uma levada de bateria, a gente não fica inventando muita coisa, assim, sabe? A gente faz uma coisa simples que vai ficar se repetindo a música inteira praticamente. Então você percebe que o que eu faço aqui é a cada 4 compassos, então a cada 4 ciclos aqui, ó, eu tô pondo um outro prato no meio, ó. Isso é uma coisa muito usual, a cada 4 ou a cada 8, você tá lá com o prato, aí um pouco antes de voltar o quinto aqui, você, né? Esse tempo aqui não é tão lógico, você pode pôr ele por aqui, assim, nesse último tempo do 4º compasso. Aí você vai no meio de ouvido, vendo onde você acha melhor. Às vezes é melhor para um pouco antes esse prato, às vezes um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. Eu quis pôr ele aqui, assim, né? Então você aqui você escolhe, mas essa lógica vale a pena, porque aí a cada 4 ciclos tem uma pequena mudança, isso dá fôlego para a música, né? E aí, como eu disse, a gente não muda nada praticamente. Vai ter só um momento aqui que o arranjo vai dar uma adensada, né? E aí o que eu fiz? Eu simplesmente troquei o prato. Eu tava usando antes o prato que se repetia sempre o chimbal, né? Que é esse aqui, ó. É o fechadinho, assim, da bateria. Agora eu comecei a usar esse aqui, ó. Né? Que é o de condução. Então esse de condução, ele tem uma outra sonoridade, ele dá um up, assim, pra música, né? Mas o resto tá tudo igual, tá vendo? Esse prato é o de ataque, né, que a gente fala, né? Crash, né, em inglês, mas em português a gente fala ataque. Então você vê que ele dá um, né, o chimbal parece que segura uma... Aí quando... Ele abre a música, você vai ouvir que chegar aqui, né? Aí eu coloquei percussão também. A percussão é ainda mais simples, né? Eu coloquei às vezes aqui como é que fala? Peraí, deixa eu trocar aqui. Um shaker, né, que é um chocalho. Nada mais é que um chocalho, deixa eu ver. Aqui em cima. Tá vendo? É um chocalhinho que aparece um pouco só, não aparece muito, né, também. Ó, eu comecei até mais simples aqui, só chocalhinho. E aí eu fiz uma levadinha de bongô aqui, né, ó. Isso daqui, ó. Né? E uma coisa bem simples, né, ó. Fiz isso aqui. Né? Aí depois você vê que aqui eu repito até a mesma coisinha. Então, como eu falei, a percussão, a bateria não fica inventando muita coisa.
Claro que um dia você for gravar num estúdio, você der isso daqui para um percussionista, um baterista, ele vai fazer umas viradas e tal. Mas para você compor essas primeiras partes, para você fazer as suas bases, para usar isso como um laboratório, é pouquinha coisa que você vai pôr. E vai meio ficar se repetindo. Depois eu coloquei um triângulo só. Né? E aí fica uma coisa super simples e já fica bem legal, quer ver? Eu vou dar um play aqui, ó. Você percebe que esse shaker tá dobrando alguns pratos da bateria, então aí o shaker às vezes e a cada 4 eu também mudo um pouquinho o shaker, ó. É quase, não dá quase para perceber, mas tem uma mudançazinha aqui. E aí você percebe também que o triângulo fica sempre fazendo a mesma coisa, então lembra disso. Um bom arranjo, ele tem pouca coisa, só que bem feita, eu sempre falo isso. Não adianta você querer pôr um monte de coisa que vai ficar um caos sua música, não vai dar pra entender nada e não vai ter sentido mesmo sua música. Tem um monte de alunos meus que entram no curso e, bom, professor, eu fiz uma música aqui, aí a pessoa vai, aprende até a mexer nesses programas e coloca um monte de coisa e um monte de coisas malucas, e aí a música não tem sentido, fica um bolo de notas que você não entende nada, um monte de bolo de instrumentos, né? Então, beleza, vimos aqui a bateria e a percussão. Agora vamos falar sobre o baixo um pouquinho, né? Vou dar um play só pra você ouvir. Tá vendo? Então vamos chegar a entender um pouco melhor como é que a gente faz essa linha de baixo aqui, né? Eu vou abrir só um pouquinho aqui, que eu quero que vocês vejam uma coisa. Eu vou mostrar no violão, que eu acho que é fácil para todo mundo entender, né? Então, lembra que eu falei que os acordes eram Sol menor e Dó com sétima, né? Beleza. O que a gente tem que pensar primeiro? Então, nessas notas do acorde, olha, não arrisca, que você tá no começo, fazer o baixo com uma nota do acorde que ficaria invertido. O que eu quero dizer com isso? O acorde de Sol menor vai ter Sol, Si bemol e Ré. São as notas de Sol menor. Depois, claro, tem as dissonâncias, pode pôr sétima, nona, beleza, mas vamos pensar nas notas básicas desse acorde. Sol, Si bemol e Ré. Se a gente ficar pondo, por exemplo, Si bemol no baixo ou Ré, vai provavelmente dar problema. Então, de início, pensa na cabeça do tempo você fazer a nota básica aqui do acorde, né? A coisa mais simples que a gente pode fazer. Então, por exemplo, quer ver, ó? Se eu pusesse isso aqui, né, ó? Usar as notas básicas, ó. Claro, né? Essa ideia lembra sempre seguindo essa levadinha do violão, né? Então, se o violão... baixo, ó, o mais simples possível, ó, no ritminho que tá o violão, né, ó, fazendo só a fundamental de cada acorde, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns clichês do baixo que a gente usa. O primeiro clichê é você pensar em fazer tipo um power acorde de rock, quem toca rock, a fundamental, que é o Sol no caso, a quinta, que é o Ré, e depois a fundamental de novo, mais aguda. Então isso é um clichê usado no baixo, que é... Aqui também, Dó, Sol, que é a fundamental, né? Desculpa, Sol, que é a quinta, e Dó de novo agudo. Então, isso já vai trazer um pouco mais de movimento, porque ficar só fazendo isso aqui não tem graça nenhuma, né? Assim, né? Alguns estilos de música até fazem só isso, assim, no rock, às vezes, mas eu acho que se você tá querendo fazer uma coisa com mais instrumentos, não vai ter graça nenhuma. Então, se a gente fizer esse clichê, a gente já vê que já dá uma cor a mais, tem mais coisa legal aqui. Aí o nosso arranjo. Agora eu vou falar outras coisas que você pode usar na linha de baixo. Por exemplo, notas de aproximação que a gente fala. Então, para chegar no Sol, você pode vir, por exemplo, aqui, ó. Ou por cima, ó. Assim, ó, usou um pouquinho do clichê, usou uma nota de aproximação para chegar na nota da cabeça aqui, do tempo e da cabeça do acorde, né, da fundamental, e começa a ficar um pouco ainda mais interessante. Agora, outras coisas que você pode usar, em vez de, por exemplo, fazer fundamental, quinta e fundamental,
pode fazer a sétima. Ó, que seria, se aqui é o Sol, aqui é uma antes que é a sétima, porque aqui seria a oitava, né? Então a sétima, ó. Ó. Olha que legal. Ou a nona também. Que eu errei a outra, né? Então você começa a brincar em volta dessa última, por exemplo, né? Já começa a ficar mais interessante, tá vendo? Mas sempre eu tô pondo essa na cabeça, lembra? Esquece disso, ó. É fundamental quando entra o acorde aqui. Aí a última coisa que eu quero falar sobre a linha de baixo é você pensar num motivo, que é o que eu mais falo aqui no canal. Porque vocês vão perceber, eu ainda nem tô falando da melodia, vocês viram que nem tem melodia aqui ainda. Mas vocês vão perceber que tudo vai ter uma melodia aqui no meio quando eu vou começar a colocar outros instrumentos, de sopro, o violino, as cordas e tal, né? Então, você pensar num motivinho aqui, o que é um motivo? Você pensar numa melodiazinha, né, que faz. Né, algo assim, sei lá, por aí. Eu fiz uma linha de baixo aqui, né? Vou até solar ela aqui para vocês ouvirem, ó. E olha como nitidamente tem um motivo aqui, quer ver, ó? Então, o motivo. Tom, 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 tom. Aí, para voltar para ele, ó, aproximação, ó. Né, ó. E o baixo, assim como a bateria, não vai ficar tendo um monte de coisas também, entendeu? Assim como a bateria não vai ficar pondo um monte de notas e toda hora mudando esse motivinho aqui, ó. Faz uma coisa e meio que repete também, vai ficar bom, entendeu? Então chegar num desenho assim do motivo. E aí tem essas outras ideias que eu dei. Então você explora essas ideias que eu falei pra você agora, né? Deixa eu até... Desculpa, que não tava mostrando, né? Você explora outras ideias que eu falei até agora, desse clichêzinho, você explora essa parte de nota de aproximação, de usar outras dissonâncias, tal, do acorde, e depois cria o motivo aqui, né? E ó, ele se repete, ó, tá vendo? Ó, eu fico repetindo a mesma coisa, ó, eu nem mudo o baixo. Então você vê que eu fiz uma outra variaçãozinha dele. Só isso. Tom. O principal é pom, porão, tom, 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 tom. Aí às vezes volta. Pororão. Às vezes só volta direto pro pom. E às vezes tem uma nota longa. Tam, pom, pom, pom. Né? Essa aproximaçãozinha pra voltar. Mas são pequenas variações, bem pequenas mesmo, entendeu? Não é coisa grande que você vai fazer. E aí a gente já colocar os três, você já vê que fica um pouco mais legal isso aqui, né? Agora falando sobre essa parte cronológica do arranjo, né, que eu quero dizer, essa parte de tempo mesmo. Você não coloque tudo de uma vez. Você tá vendo aqui que depois vai entrar sax, vai entrar vários instrumentos, mas eles vão entrando aos poucos, ó. Então isso é um erro também, você colocar tudo de uma vez, você já começasse aqui com baixo, percussão, bateria, cordas, piano, trompete, saxofone. Meu, primeira coisa, você já ia estar, você não ia estar economizando, quer dizer, você ia estar jogando fora informação, instrumentos e tempo de música. Porque você já entra com tudo, depois você não tem o que ir colocando. Eu sempre falo aqui, quando a gente vai compor, a gente pensa na jornada do herói mesmo, não é? Isso daí não é viagem. Você vê, por exemplo, esse livro do Schoenberg de harmonia aqui, que é um livro super sério de harmonia, super complexo, ele fala sobre a jornada do herói mesmo na música. Então, você tem que começar com pouca coisa. Por exemplo, bateria e violão, a conhecer, ó. Para ter uma introdução. E olha que eu tô fazendo algo muito simples, né? Nem pensei em fazer uma introdução mais complexa, mas com coisa simples, ó. Violão, a bateria, um pouquinho de percussão, de boa, assim, entendeu? Não entra com muita coisa aqui. Depois vai entrar o baixo, entendeu? Lá pra frente. E aí eu coloquei já as cordas junto, mas você poderia até nem colocar ainda as cordas, sabe? Você poderia até esperar mais. Se você quisesse, você podia, para deixar mais longo ainda, para você economizar ainda mais, você podia deixar as cordas para depois. Eu sempre falo que eu tinha uma grande professora na faculdade que ela falava: o bom compositor sabe enrolar o ouvinte, ele sabe economizar. Então no arranjo é isso, você saber economizar. Você vai colocar um monte de instrumento no ápice do arranjo, assim, vocês vão ouvir daqui a pouco aqui. Beleza? Então os violinos e o violoncelo pode parecer um pouco mais complexo, mas eu estou utilizando
primeiro eu tô pensando em algumas camadas, né? Eu tô pensando numa camada bem harmônica pro violoncelo, quer ver? Deixa eu até só abrir o violoncelo aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, pronto. O violoncelo eu tô pensando em algo bem na harmonia mesmo. Então, Sol menor, Sol e Si bemol. Depois Sol e Ré. Depois aqui eu pus Lá e Dó. Esse Lá é uma nota meio diferente, né? Vai ser uma tensão harmônica que a gente fala, a gente pode chamar até de dissonância. Ó, e ela pede resolução. Ela vai pedir uma resolução porque aqui vai ser o acorde de Dó. Então aqui tem a nota Mi, tem um Si bemol, que é do acorde de Sol menor e também é a sétima menor do Dó. Então eu estou usando notas do acorde aqui. Como eu disse, o cello então está fazendo uma cama harmônica, né? Ó. Então você vê que eu também crio um mini motivo, né? Então... E depois meio que repete, ó. O outro... Agora só nesse que eu mudei uma nota, né? Assim, tipo, mudei um pouquinho esse violoncelo de baixo, mais grave aqui. Mas então é isso que eu quero que você comece a entender. Para o seu arranjo ter vida, não adianta você ficar fazendo só blocos de acordes, todo mundo fazendo harmonia, assim, ó. Você tem que ir fazendo contracantos e fazendo melodias que estão mais subliminares, estão mais implícitas, a gente pode dizer, estão mais explícitas, que vocês já vão ouvir aqui, outras melodias que estão acontecendo. Então, isso dá vida ao seu arranjo. Se você deixar os instrumentos só segurando notas, tal, não pensar no contraponto, que é algo muito importante, aqui no canal tem uma playlist de contraponto, procura depois. No meu curso online tem um módulo só de contraponto, porque é muito importante você aprender contraponto, que é você saber fazer essas coisas mesmo, fazer essas segundas melodias, né, esses motivos secundários. Então eu sempre estou brincando um pouco com isso. Agora o violino aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo duas camadas diferentes, ó. Eu estou fazendo uma camada harmônica meio melódica, ó, é uma melodia, né, que lembra um pouco o som também do violoncelo lá, quer ver? Deixa eu tirar o violoncelo só para você ouvir o violino aqui, ó. E essa melodia que eu criei no violino, então, Sol, Si, Dó, Si, Ré, Si, Sol, Si, Lá, Si, que é esse que tá em azul, eu vou utilizar depois dessa melodia, desculpa, para outros instrumentos, entendeu? Você vai ver que eu vou realocar. Então esse início já tem um monte de informações aqui que a gente tá vendo. Essa melodia que eu fiz em pizzicato, né, ó. Quando os caras tocam violino, como se fosse violão, assim, né? Esse tipo de articulação é para fazer uma coisa mais melódica também, traz um pouco de rítmico, né? Mas você vê que eu criei mais uma melodia secundária, que sei lá, terciária, né? Tipo... E da onde você acha que eu extraí isso? Né? Se você tá ligeiro, você vai perceber. Eu extraí da linha do baixo. Lembra que a linha do baixo era pom, tom, 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 pom, 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 pom. Aqui eu só mudei um pouco as notas. Pam, pam, pom, tem, tum, tem, tum, tem, tum, tum, tem. Quer ver? Ouve de novo, ó. Então aqui eu já tenho um bloquinho bem legal de cordas, tá vendo? Como eu falei, depois, ó, esse bloquinho, eu tô repetindo ele aqui, tô repetindo ele de novo aqui. Aqui é praticamente uma repetição. Eu peguei aqui nessa parte, eu peguei o agudo, vocês vão ouvir que parte que é essa? Eu peguei aquela parte do violino aqui, ó, essa parte azul escura, essa melodia que eu fiz com notas longas, e eu simplesmente trouxe pro baixo ela, ó. Tá vendo? A mesma. Então você vê que eu copio e colo mesmo. Aí depois aqui, o violino faz uma coisa que o trompete tinha feito antes, você vai entender tudo aqui. Beleza, então aqui já tem bastante coisa acontecendo, né? Bom, então agora vai entrar a melodia,
né, tem que ter uma melodia, né, galera? É o que eu mais ensino aqui. Então, dessa vez, na maioria das aulas, 99%, eu falo, comecem pela melodia, depois vocês põem harmonia, tal, tudo isso. Nessa eu resolvi fazer até o contrário, porque aí você vai ver que, primeiro, de uma coisa muito simples, que é uma levadinha de 2 acordes, a gente fez essa música inteira, então nem precisa ter mais acordes, 2 acordes só. E outra coisa é para você também entender que a melodia ela é necessária, porque senão isso aqui é uma levada, não tem uma música mesmo assim por enquanto. E aí eu criei essa melodia aqui no sax tenor, então, né, ó. Então, vamos dar uma ouvida aqui, ó. E aí você ouve que tem uma respostinha, né, no trompete. Eu não tinha posto antes pra você perceber, mas ó, isso daqui é trompete, ó. É, ó. Então é uma melodia que ela tem uma pergunta e uma resposta, né, dos motivinhos. Aí você vê que aqui no final eu dobrei os dois, ó, né? Eu fiz o mesmo motivo aqui, né? As mesmas, assim, desenho de notas acontecendo de tempo, só que um eu fiz sol, si bemol, sol, o outro eu fiz si bemol, ré, si bemol. Aqui é uma dobra de terça que a gente fala, porque enquanto um tá no sol, o outro tá no si bemol, ó, uma dobra de terça. Aqui também, si bemol e ré, dobra de terça. Aqui eu termino fazendo dobra de oitava, a mesma nota. E vocês vão perceber que eu vou fazer várias dobras de oitava. Isso era uma coisa, quando eu comecei a tentar fazer arranjos, essas coisas, eu imaginava que meus arranjos iam ficar animais a hora que tivesse cada instrumento fazendo uma nota e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tipo 10 notas ao mesmo tempo diferentes, assim. E eu comecei a ver que não, é o que eu falei, tem que pôr pouca coisa, coisas coerentes. Então, essas dobras de oitava, por vários instrumentos, na verdade, tocando às vezes uníssono, a mesma nota, nem com diferença de agudo e grave, é muito utilizado. Como é que a gente tem que pensar em relação a essas dobras? Quando você quer que a sua melodia fique um pouco mais implícita, mais subliminar, você põe mais notas. Aí você pode pôr, aqui sol, aqui si bemol, e aí outro instrumento ainda dobrando a quinta e outro instrumento a sétima do acorde, por exemplo. Se você fizer isso, você não vai ouvir direito a melodia, sabe? Você vai ouvir uma coisa meio, tipo, cheio de notas, um coloridão. Não é que você nunca vai usar isso, mas você tem que saber pra que você vai usar. Quanto mais a gente fizer dobras de oitava, mais a sua melodia vai ficar explícita, desculpa, vai ficar mais clara de se ouvir. Se você fizer vários instrumentos tocando a mesma nota, ou então tá tocando notas em oitavas, né, graves e agudas, mas a mesma nota praticamente, aí você vai conseguir deixar sua melodia muito clara, ela vai ficar nítida para ouvir. Então aí esse jogo que é a sua escolha, entendeu? Essas cores que você vai querer, né? Aqui também eu pus um piano, né? Eu fiz uma levadinha de piano aqui. Aí eu também tô usando as notas do acorde, ó. Sol no baixo, sol, si bemol, ré e fá, que é a sétima menor. Então tudo bem, normalmente sétima menor, sétima maior, a gente pode usar de boa, assim. Só quando é um acorde maior com sétima menor, não vou entrar nesses detalhes, mas aí ele se transforma num acorde dominante, então você tem que tomar cuidado. Mas no acorde, é com acorde menor, ó, sol menor com sétima, entendeu? E fiz uma levada que é muito o que o violão faz, pum, tchá, tchum, tchum, tchá, né? Você vê também que é super simples esse piano. Não fico viajando, fazendo um monte de notas, blá, blá, viajando, não. Aí depois vem... Aí eu posso manter o baixo aqui, ó, porque aí vem o acorde de dó, mas eu mantive o baixo no sol. Por quê? Porque isso não vai ser invertido no todo. É isso que você tem que pensar. Na música toda, não, porque o baixo, que é o mais grave dos instrumentos, está segurando o dó mesmo. Então por isso que eu falei, o contrabaixo é bom você colocar as notas fundamentais dos acordes. Aí em outros instrumentos você pode fazer invertido. Falar, o piano tá com um acorde invertido aqui, ó. E aí ainda pus uma 11ª, que é o Fá, né, ó. Pus a 7ª aqui, pus uma 9ª, né. Você vê que nesse acorde, no caso, eu não tô nem usando a nota Dó. Olha que interessante. Por que eu não uso a nota Dó, sendo que é um acorde de Dó? Porque o baixo já tá fazendo Dó. Então no piano você vai ficar mais no agudo, isso é importante você entender também. Não fica jogando... Ó, essa nota não é tão grave assim, mas no máximo chegue nessa, não fica...
tocando essa nota, por exemplo, vai embolar tudo com o baixo lá que tá acontecendo, entendeu? Então tem que tomar cuidado nisso também. Lembra que eu falei? Os graves tem que tomar cuidado. São notas muito grandes, ondas sonoras muito grandes. Então, você tá lá fazendo o baixo, não põe outros instrumentos tocando notas próximas daquele baixo. Então o piano, você vê que ele tá do médio pro médio agudo. Né? Aqui, ó. Tá no médio ainda. Se for ver, não tô pegando nem 2/8 aqui, né? Ó. Então você vê que ele tá bem restrito lá a um certo ponto. E aí, sempre mantendo a mesma levadinha também, ó. Né? Sol e depois dó. Outra coisa que dá pra perceber é que o piano, ó, tinha as cordas, eu tirei as cordas. Por quê? Porque essas cordas também iam conflitar com os instrumentos aqui que estão fazendo a melodia. Porque você concorda comigo que as cordas, elas são meio que médio agudo. Então, a primeira vez, pelo menos, que aparece a melodia, que só tem um instrumento fazendo a melodia e depois o outro respondendo, você tem que deixar ela bem nítida mesmo, bem clara. Então, tira os instrumentos que podem conflitar com ela. O piano não está conflitando, porque ele está mais pro médio, né? Então, mas as cordas iam conflitar, porque elas estão mais pro agudo. Ia ter muita coisa, pelo menos de início, ao mesmo tempo. Então a gente fez essa melodia, depois eu vou repetir a melodia. Aí o que que eu fiz? Tirei o piano, só para dar um gostinho assim, para dar um colorido diferente, né? Volto as cordas aqui, só que agora a melodia está sendo dobrada. Por isso que eu coloquei as cordas lá, porque agora eu tô pondo no sax alto e no clarinete aqui, ó. Entendeu? A melodia tudo junto, ó. E aí eu vou abrir só esses três que estão fazendo a melodia principal, porque aí você vê que a respostinha, agora o trompete e o trombone vão fazer a respostinha. Mas deixa eu primeiro mostrar essa melodia aqui, ó. Então essa melodia principal, você vê que tem uma coisa um pouco diferente aqui. Na verdade é o clarinete. Se eu tirar o clarinete aqui, ó, quer ver? Ó, se eu tirar o clarinete, tá vendo? Aí fica aquela melodia que a gente tinha visto antes. Quer dizer o quê? Que eu tô dobrando os dois sax, o alto e o tenor, na mesma nota, ó. Não é nem oitavado. Então eles estão fazendo uníssonos, eles estão fazendo a mesma coisa, ó. Por que que eu fiz essa dobra? Pra ter mais força mesmo, entendeu? Porque agora tem com as cordas juntas. Você viu que eu mudei essa hora, é a hora que eu mudei a bateria aqui, dei aquele prato de condução. Tchá, 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 tchá. Então você põe mais instrumentos, isso vai deixar sua música mais forte. Isso é meio óbvio, né? Você entender, né? E o clarinete, eu fiz uma dobra, mas aí eu não fiz exatamente igual. Isso também são técnicas do contraponto. Então primeiro eu fiz oitava o clarinete, ó, né? Depois eu fiz uníssono, né? Junto com os outros instrumentos. Agora depois eu fiz uma abertura de terça. Ó, o clarinete tá fazendo uma terça e depois uma quinta. Né? Então você vê que eu fiz uma dobra, só que agora mexendo um pouco mais no contraponto. O que eu posso te mostrar aqui, que é legal você pensar, é que eu fiz movimento contrário, chama. Então enquanto essa melodia tá subindo, o clarinete tá descendo. Né? Então ele tá fazendo o movimento contrário. Mesmo que você não entenda tanto de música, isso já ajuda bastante. Você não fazer movimentos paralelos, né? Mas claro que às vezes a gente vai fazer, ó. Aqui eu fiz, ó. Enquanto... Você vê que é um pouco contrário e um pouco paralelo. Aqui eu já dobrei em uníssono todos, ó. E aqui também tudo em uníssono, ó. Então olha aqui, ó. Tudo isso aqui é dobra em uníssono, tocando as mesmas notas, entendeu? Porque a melodia começou um pouco diferente, mas depois eu quis deixar ela bem clara mesmo, bem objetiva, assim, né? Então aqui a gente já adensou nossa música, ó. O trompete e o trombone que estão fazendo as respostas, eles estão dobrados em oitava, tá vendo? Então o trombone fazendo o grave e aqui o agudo. Outra coisa interessante é você perceber que eu tô juntando as famílias dos instrumentos. Isso tudo tem no curso de arranjo na prática, você vai entender tudo isso. O que são as famílias? Por exemplo, eu tô fazendo os metais junto, ó, trompete e trombone, eles estão fazendo a mesma melodia. E as madeiras estão fazendo outros. O sax é madeira? Sim, o sax é considerado um instrumento da família das madeiras. Então, o clarinete e o sax estão lá trabalhando juntos em outro lugar da música, né? Em outro nível, a gente poderia pensar, em outra parte desse arranjo aqui. E aqui, como eu estou mostrando, tudo dobra de oitava, ó. Tá vendo? Um fazendo agudo, o outro grave, as mesmas notas, beleza? Quando a gente chega aqui, vai pela terceira vez a tocar essa melodia, e você vê que eu não mudei nada até agora, eu fiz uma melodia só. Para não ficar chato isso aqui, e agora é a parte que mais adensa a música, ó, todos os instrumentos praticamente tocando, né? Ó.
Tá vendo? Eu só tirei as cordas, mas ó, o piano, com trompete, com tudo. Tirei o clarinete, mas podia até colocar o clarinete aqui dobrando alguma coisa. Então, pra não ficar a terceira vez essa melodia acontecendo, pra não ficar chato de ouvir, aí eu fiz uma pequena mudança nela. Então eu pego e dobro quase todos os instrumentos aqui fazendo as respostas, ó. Então, ó, o trombone, sax tenor, sax alto, sax soprano, flauta, flautim, dobrando praticamente a mesma coisa, olha aqui, ó. Eles estão fazendo as respostinhas e estão tudo em dobra de oitava, ó. Então, trombone, aqui o sax com outros instrumentos junto no meio e as flautas aqui em cima no agudo. Mas, ó, de novo, quase que a mesma coisa, né, na verdade. Com dobras de oitava, ó. Tá vendo? Todos oitavados, sol, 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 sol. Então, tá vendo que aqui eu não tô fazendo... Como vocês vão ouvir que tem uma melodia do trompete por trás, que ela faz praticamente um solo de trompete, a gente até poderia dizer isso numa música dessa. O trompete tá fazendo um solo, ele tá tocando uma melodia que vai ser diferente aqui. Os outros fazendo essa respostinha estão dobrando em oitava. Aqui também, ó, até o final, tudo dobra de oitava. Tá vendo? Então, dá uma olhada. E aí o trompete faz aquela melodia com umas variações. Eu deixei ele mais livre, por isso que parece um solo. É como se os caras estivessem fazendo, mas brincando um pouco em cima, né? Ó. Então aqui chegou meio no ápice da música, eu tinha que ir para algum lugar. Eu não ia repetir tudo de novo. O que eu faço? Uma coisa ainda mais simples ainda. Eu seco a música, eu tiro os instrumentos da música. Deixei só as cordas, tirei o baixo aqui agora, deixei a percussão sem a bateria, tirei o violão pela primeira vez e o piano rolando para manter a harmonia. Então, o piano tá mantendo a harmonia, a percussão aqui mantendo um pouquinho da parte rítmica e as cordas também pela primeira vez estão aparecendo sozinhas. E para quem tá ouvindo, às vezes o cara nem percebeu que tinha corda antes. Sei lá, o cérebro dele nem captou tão explicitamente. Agora elas ficam bem nítidas. É legal você, cada momento da música, deixar um dos instrumentos sendo o precursor, né? Como é que eu posso dizer? O cara principal, né? Tem outro nome melhor, realmente. Mas sendo o ator principal, a gente poderia, não sendo o coadjuvante. As cordas são como coadjuvantes. Agora eles estão como principal aqui nesse momento, né? Ó. Elas chamam mais atenção de qualquer outra coisa, ó. Deixa eu ouvir um pouco daqui, ó. Volta o baixo, ó. Você vê que o baixo volta depois. A mesma coisa da introdução da música. A gente vai colocando as coisas aos poucos. É como se eu tivesse feito agora a introdução da música, só que maior, entendeu? Aí eu trago até um sax barítono, ó. Então o que eu fiz agora nessa parte? Com a mesma aquelas melodias secundárias que eu tinha feito nas cordas, eu realoquei essas melodias secundárias que estavam nas cordas aqui para os instrumentos de sopro. Né? Então, tá vendo? É aquilo que tinha lá, ó, no violino, que tinha no violoncelo, só que agora eu realoquei para os instrumentos de sopro, pensando no mais grave, no mais agudo. Então, aqui embaixo é o sax mais grave. Aqui um sax mais médio. Aqui o trompete, que é mais agudo. Então, aquela melodia que estava no violino, passei pro trompete, que é agudo. As que estavam no violoncelo, que é mais grave, deixei nos instrumentos de sopro grave, entendeu? Então aqui eu realmente faço uma nova parte da música, utilizando aquela melodia secundária que antes estava também subliminar. Agora ela fica mais explícita também. Ó, a percussão, eu dou uma adensada na percussão, coloco um pouco mais de instrumentos do que estava antes, né? E aí vamos ouvindo como é que fica, ó. Você vê que aqui é um contraponto mesmo, né? Toda essa parte lá no curso de arranjo, que eu disse, o arranjo na prática, tem um módulo só falando disso, essas harmonizações aqui, ó. Não simplesmente blocos, você aprender a usar vários instrumentos de big band, de orquestra e conseguir ir harmonizando e fazendo essa massa sonora, fica super legal, né? Fica realmente, como é que eu posso dizer? Um plano de fundo, né? Super interessante, com várias notas acontecendo, dá pra fazer bastante coisa legal aqui. E isso é harmonia trabalhada da maneira certa, que eu sempre falo, né? Que é o que? A condução de vozes. Eu tô pensando em vozes, em instrumentos.
Aí agora começa a voltar um pouco das melodias de antes, ó. Agora você vê que tem quase todos os instrumentos de novo rolando, ó. Ó, a respostinha. Então, tá vendo que eu tô indo meio que o contrário agora? A gente chegou numa parte, agora eu tô relembrando a melodia, como se, ó, não saiu ainda não, ó. Tá voltando primeiro pela respostinha da melodia, né? Depois vai voltar ela inteira. Terceiro elemento que não tinha aparecido nada explícito, lembra? Isso daqui, ó, que tá sendo dobrado no sax soprano, trompete e na flauta, ele era aquele pizzicato do violino, lembra que eu falei, o violino ele toca como toca que nem violão, né? Então, ó, eu peguei aquele pizzicato e transpus para as cordas. Ó, aqui também dobra de oitava, tudo aqui é dobra de oitava, né? Ó. Mas olha aqui, ó. Eu peguei aquele solo que era do trompete, trouxe para o sax soprano e agora juntei tudo, né? Alguns instrumentos eu dobrei aqui a respostinha, né? Ó, tá vendo? Flautim, flauta, trompete, sax tenor. Eu dobrei a respostinha. Ó, o violino também. Agora, pela primeira vez, a corda entrando junto com os instrumentos de sopro. Meu, isso daqui não tem muita regra, viu? Você pode pensar nas famílias, como eu falei, mas você tem que ir experimentando para ver o que você gosta ou não. Aí o cello fazendo aquilo que o violino estava fazendo, dobrando com o trombone, o sax fazendo outras notas, ó, o clarinete dobrando com o cello. Então você vê que aqui, ó, são várias dobras junto com outros instrumentos, acontecendo várias dissonâncias, ó. Ó, isso daqui são segundas menores. Então você vê que agora, como a gente já mostrou um monte de coisa, você pode chutar mais o balde, falando sério. Você pode arriscar mais, fazer mais dissonâncias e tal, porque a melodia tá na sua cabeça já. Já não aguenta mais, na verdade, ouvir a melodia, né? E agora vai acabando aqui a música, né? Ó, deixei o cello e o violino agora fazendo. Pela primeira vez eles em dupla fazendo o principal, né? Ó, tirei a caixa da bateria agora no finalzinho, não tem mais caixa, tá vendo? Para terminar uma nota longa do baixo e um prato de ataque, né? Agora, claro, para você ouvir isso inteiro, vamos pôr do começo para você entender, né? Agora, toda a jornada do herói aqui, né? Ó.
Então, ó, você viu? Fizemos uma música de 3 minutos a partir de uma levadinha de violão, com vários instrumentos, várias coisas interessantes acontecendo. Como eu falei aqui, ó, você vê que nem tem equalizador praticamente. Isso daqui já vem no instrumento, por exemplo, esse equalizador aqui, ó. Isso é só um corte de grave, isso não fui eu que fiz, assim, já vem no instrumento. O máximo aqui, ó, não, isso aqui é da minha voz, ó, não é nem o que eu tô falando agora. Então, ó, os outros aqui, tá vendo? Tá reto, ó. Aqui são coisas que já vem no instrumento, tipo o piano, tem um compressor, mas isso daí é do timbre do piano. Eu não fiz nada, entendeu? Aqui. É claro que isso ficaria muito melhor se uma pessoa equalizasse, ia melhorar por compressor, tá para dar uma melhorada no equilíbrio do som, mas você percebe que já dá para soar muito bem as coisas sem você entender nada dessa parte aqui de equalização e tal, entendeu? Então isso que eu acho que é importante vocês perceberem também. Quer ver? Deixa eu só agora voltar aqui. E então, agora eu vou deixar você assistindo um pouco de como que é o meu curso online por dentro. Então, agora no final do vídeo, você vai ver como que é o curso Composição na Prática por dentro, para você ver as aulas, tudo como funciona. Aqui no link abaixo, que eu deixo na descrição, como eu disse, além de ter todas mais informações, você também tem o link do WhatsApp para falar diretamente comigo, não é chatbot, nada disso. Você vai falar diretamente comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa super aula que eu fiz aqui sobre arranjo, que agora você consiga deixar suas músicas insanas, sensacionais e consiga deixá-las muito mais profissionais. Se você não segue o canal, siga o canal, curta esse vídeo se você gostou, compartilha com os amigos e ativa o sininho, porque toda quarta-feira às 11 da manhã tem live aqui, a gente tem um encontro marcado todas as quartas, e lá você pode conversar comigo, a gente interage, é muito mais livre, né, do que aqui falando no vídeo sobre as aulas, beleza? Então, eu te espero na próxima aula, valeu, até a próxima. Né? E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei para você, 24 horas. Eu gravo aulas para os alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente para você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas.
Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova aqui, deixando bem provado na prática em músicas consagradas, produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele, ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo.